Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Fanboy Álvares. Fanboy? Por que será, né? Será que hoje talvez a gente tenha recebido João Ruas, Marco? Será? Ai, meu Deus do céu, cara. Não caiu a ficha ainda que a gente gravou com ele, mas tudo bem. Simbora. Ai, João Ruas, um cara incrível e... Eu acho que é um dos primeiros artistas estritamente plásticos que a gente chama, assim, que trabalha com galeria, né? E faz exposições e produz para galerias. Então foi uma perspectiva nova pra gente, foi bem interessante conversar com ele. Eu sou fã de carteirinha do trabalho dele. Adoro a estética dele, os temas que ele aborda e a maneira que ele aborda. Então, pra mim também foi uma honra muito grande conversar com o João, que deu uma lição de vida hoje pra gente, muito grande, né, Marquinhos? Ai, cara. Tô com um sorriso no rosto. Quer dizer, não sei. Será que o episódio vai ser bom? A gente tá antes do episódio, então... A gente ainda não gravou o episódio. Opa, será que vai ser... será que será bom? Não sei. Vamos ver se vai ser bom. Veremos. Pessoal, deixem, por favor, a sua avaliação aí no episódio. Porque vai ser bom, sim. Eu tô confirmado aqui pra vocês. Vai ser muito bom o episódio de hoje. E se vocês não são inscritos no canal do YouTube, se inscrevam também. Deixa sua inscrição lá, porque não é só podcast que vive o canal do Iconic. Em breve, muitos conteúdos legais. Deixe sua inscrição e ligue a ativação lá aos sininhos, porque... sininhos. Porque você vai receber um e-mail, um push notification, qualquer coisa que você configurar lá, pra te avisar quando tiver um conteúdo novo além dos podcasts. Então... Fique esperto. Muito bem, Marquinhos. Então, sem mais delongas, esse é um call to action. Aprendi agora com Ryan, pequeno garoto. Garotinho. Ryan Garotinho. Obrigado. Exatamente. Não pedi desculpa, hein? Ó. Muito bom. Então, galerinha, sem mais delongas, simbora para o nosso show. Ô, Marco, eu também sou Álvares, cara. Mentira. Eu não Olha as relações. Álvares, cara. Caraca. É João Paulo Álvares Ruas, Eu tenho Álvares no nome. Que coincidência, velho. Eu nunca conheci outro Álvares, além da minha família. Tem poucos, né? Pois é, a maioria é Olha Alves, que né? coisa bonita. Alves ou Alvarez, né? Alvarez, exato. Alvarez. É a primeira vez que eu vejo também, cara. Nossa, Nunca será vi. que a gente é primo? Seria incrível. Pode ser, cara. Pode ser. Fazer que nem aqueles programas do Silvio Santos, né? O Michael entra com um buquê de flor, assim. O reencontro dos Álvares. Cara. Cara, eu não sei nem legal. por onde começar. O seu trabalho, ele é tão autêntico. O que você faz é tão especial, tão seu, que fica difícil até eu falar qualquer coisa. Assim, dá vontade de só ficar olhando pro seu trabalho durante uma hora. O que é. A gente podia só ficar em silêncio, assim, e eu ficar olhando pro seu trabalho. Sem graça, cara. Eu estava em silêncio, assim, readmirando, assim, sabe, algumas peças e tal. Pô, legal, cara, mas eu fico meio sem graça, assim. Desculpa, a gente vai ter... Então, eu falei que eu ia me controlar e não ser fanboy, vamos tentar ser sério aqui. Obrigado, cara. Legal. É legal que vocês gostam. Nossa, Porque eu cara. sou muito crítico, né? A maioria das minhas coisas eu realmente não gosto, assim. Você não Mas gosta das coisas que você faz? Mas você compartilha mesmo assim? Eu compartilho mesmo assim porque eu acho que, ao mesmo tempo que talvez eu não goste tanto do resultado final, tem o lado do trabalho, né? Que demanda um trabalho muito grande, assim. Eu acho que aí eu gosto de mostrar isso, entendeu? Mas como resultado final das minhas coisas, assim, eu gosto de algumas coisas, mas a maioria realmente eu não gosto, assim. Caraca. É porque eu sou lento, né? Então você vai enjoando também, né? Você fica muito em contato com o trabalho, né? Eu fico muito em contato, eu fico com ele na cabeça também, né? Uhum. E aí... Dorme na ideia. Então, fico naquela pensando de noite e tal, e às vezes vai cansando, né? Você vai enjoando, assim, e quando chega no final você não aguenta mais já. Uhum. Mas aí é legal, porque às vezes passa uns 3 anos, assim, que você não vê o trabalho, você olha e você gosta de algumas coisas, entendeu? Tá. Quando você já descansa o olhar sobre aquilo, né? Sim. Mas isso acontece com todo mundo que trabalha com arte visual, eu acho, né? Sim. É bem comum isso. Cara, é interessante, eu acho que uma coisa interessante você saber é que você é o primeiro artista visual, assim, de galeria que a gente chama no podcast. Legal, cara. Nossa, é verdade, cara. Alguém que realmente trabalha, assim, na parte de fine arts, assim, de artes plásticas. Sim, foi um caminho torto, assim, que eu cheguei nessa coisa de galeria, assim, foi de
tipo, proposital, né? Mas agora realmente eu faço mais trabalho pra galeria mesmo. É o grosso que eu faço, assim. Que Cara, interessante. então você é um freelancer que trabalha para galerias de arte. Você começa a virar pintor mesmo, né? Você tem contato com as galerias e começa a ter as exposições e você tem que se programar e tal. É meio que... É como um freelancer, assim, não tem muita diferença. Eu não vejo tanta diferenciação, assim, dessa coisa de ser fine art, ilustração. Eu acho que as pessoas botam muita barreira, assim, sabe? Às vezes, Uhum. E é uma coisa recente, né? É uma coisa dos últimos 100 anos que criaram essa barreira, né? De ilustração e fine art, né? Uhum. A linha era mais borrada, né, antes? Sim, a linha era bem mais borrada e eu acho que eventualmente ela vai começar a se borrar de novo, entendeu? A gente já vê legal. sinais disso, né? E eu acho legal, cara, porque não é interessante ter essa diferenciação porque tudo é arte, entendeu? Uhum. E eu acho que nos últimos 100 anos, não que eu seja contra a arte moderna, nada disso, assim, mas é que houve uma quebra muito grande, assim, da arte figurativa, né? E da arte de galeria. Eu acho que é natural que teve essa quebra, mas agora eu acho que tá voltando, né? Então, eu acho que tá voltando a ter essa coisa de... Já fora, assim, do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos já tem bastante, já. Esse preconceito já foi perdido, sabe? Aqui no Brasil ainda tem um pouquinho. A maior parte eu da acho. ruptura é como se fosse uma mola, né? Que sempre Sim. vai dos extremos, mas depois ela tende ao retorno, né? À sua forma natural, né? É o paradoxo do pêndulo, né? Que é um pêndulo que ele vai pro lado muito Os forte, extremos. depois ele volta mais fraco, ele vai mais fraco, até ele parar no meio, entendeu? Uhum. Eu acho que tá acontecendo isso, cara. E eu acho que vai ter espaço pra todo mundo, sabe? Todos os estilos, essa coisa de movimento mesmo, eu acho que não existe mais, não vai mais existir. Eu acho que vai ser uma arte individual. A pessoa vai ter 300 influências diferentes e eu acho que vai ser acho que a arte tá andando por um caminho legal, assim, eu acho. Vai ser mais preconceito tá sendo pulverizado, perdido. né? Sim, e eu acho que vai ter espaço pra bastante gente de figurativo. Quem faz abstrato também vai ter espaço, sabe? Eu acho que é legal. Você comentou que foi algo super consciente de você trabalhar com fine arts, né? Não foi consciente, não foi não foi consciente? Não foi, não. Foi sem querer? Foi sem querer, Cara, querer. eu gostaria que você contasse um pouquinho, então, como que você chegou onde você tá hoje, assim, sabe? Um pouquinho da sua trajetória, Sim. se você não se importar. Eu vou começar do começo, então. Bom, era aquela criança que desenhava também, né? Como todos nós, eu acho. E todas as crianças mesmo desenham, né? Tem isso, né? Eu desenhava bastante, eu sempre me interessei muito por tudo que era visual, assim. Mas eu também não era só do desenho, eu gostava de ir pra rua, tudo, fazer tudo isso, né? Mas naquele começo de adolescência ali, eu meio que caí meio pro quadrinhos mesmo. Comecei a ver, como eu nasci nos anos 80, nessa época já era começo dos 90 ali, né? Aqueles quadrinhos dos X-Men, aquelas coisas, né, cara? Tipo, todos nós, né? Sim. Aí, fiquei fascinado, assim. O meu irmão, ele lia Conan, eu também gostava dos desenhos, né? Do Conan, do John Buscema e tal. Aí eu começava a copiar esses desenhos, né? Tipo, com uns 12 anos, assim. Aí, com uns 13, 14, eu fiz um curso de desenho no Senac, desculpa, aqui em São Paulo. Comecei a estudar mesmo o básico do desenho. Foi muito legal. Foram só 6 meses, mas eu aprendi um basiquinho ali. Aí eu fiquei meio que bitolado mesmo, né? Eu ficava desenhando o tempo inteiro. Gostava dos materiais, né? Gostava de estudar, de aprender, né? Tava com aquela gana, né? De adolescente, né? De ter uma esponja, né? Aí eu, com 15 anos, que é a época que a gente vai pro colegial, eu tive a sorte de ir pra uma escola técnica de desenho. Nossa, olha, de desenho industrial, alguma coisa assim? De desenho artístico mesmo. Sério? Tá louco? Existe isso? Existe. É uma escola, chama Escola Técnica Carlos de Campos. Aqui no Brás, em São Paulo. Já teve os gênios que estudaram lá e tal, e você faz um segundo grau de desenho, entendeu? Nossa. Caramba, que coisa boa. Eu não fiquei sabendo disso antes. Né? ETEC Carlos de Campos. Cara, eu tive foi uma sorte mesmo, assim. Foi
Porque é um período que a gente aprende muito nessa época, sabe? Tá muito aberto e você tá com muita vontade, né? Uhum. Com 15, 16, 17 anos, até os 18 fiquei lá. E não só o ambiente da escola, que é... Então eu tinha aula de escultura, tinha aula de desenho, tinha aula de desenho técnico também, né? Porque eles ensinavam dos dois, o artístico e também ele ia pro lado técnico um pouco, pra pessoa ter aquela coisa de... Depois que vai pra faculdade, você escolhe o que você quer fazer, né? Uhum, dá uma base em várias Sim, direções. sim, de design também um pouquinho e tal. E aí lá aí caí de cabeça mesmo no desenho. Aí eu descobri, já tava em outra fase, né? Já não lia mais muita coisa de quadrinho americano. Aí eu descobri a heavy metal, né? Uhum. Aí eu descobri o Moebius, que é meu herói até hoje. Maravilhoso. Caramba. Aí eu peguei essa época, eu comecei a desenhar mais nesse estilo, assim. Lia muita dessas coisas, assim, do Enki Bilal, desse pessoal, né, mais do Aspire, né, esse pessoal mais heavy metal mesmo, assim. Aí eu fiquei até os 18 anos lá, muito legal, porque não só por causa dos professores, mas por causa dos alunos também. Todo mundo meio que trazia coisas novas e, tipo, essa época foi minha... Eu considero essa época minha verdadeira faculdade, assim, sabe? Uhum. Que legal. Quesito de arte, assim. E aí depois eu saí de lá, aí entra o lado negativo dessa escola, né? Que pelo fato de você estar dentro já aprendendo arte e desenho e em detrimento de outras matérias, né? Você não consegue fazer vestibular, né? Sim. Aí eu fiquei meio perdido, assim, e eu fiz um vestibular numa escola de design, né? E aí eu entrei pro design. Porque eu não conhecia muito o que eu poderia ter feito na faculdade e tal, e aí eu fiz uma faculdade de design, e aí eu dei meio que uma estagnada, assim, no desenho, porque eu ainda desenhava, mas eu não via, assim, como sobreviver fazendo desenho. Como transformar aquilo numa profissão, né? Sim, como transformar numa profissão. Não tinha internet ainda, isso era 90... Tinha já internet, mas era 98, não era diferente ainda, né? Não tinha tanta informação, assim, como proceder, né, tipo, com desenho. Então eu via aquilo muito longe de ser um artista de quadrinhos ou de galeria. Eu também gostava nessa época já muito de pintura, já. Gostava de contemplar, assim, as pinturas, já, sempre me fascinou também, assim. Uhum. E aí na faculdade eu entrei pro design, que é uma coisa que eu também gosto. Não gosto tanto quanto desenho e pintura, mas eu considero também parte desse espaço aí da arte visual, sabe? Com certeza. Eu acho que eu aprendi coisas bastante valiosas lá dentro, assim. E no seu trabalho dá pra ver claramente, assim, influência de um bom design, saca? Pelo menos eu sinto muito disso, sabe? Ah, legal. É uma coisa que, assim, eu acho que ele me deu uma base muito boa de composição, especialmente, assim. Uhum, sim. Como compor uma imagem, né? Eu acho que foi importante nesse sentido, assim. Mas eu nunca parei de desenhar ainda na faculdade. Eu ainda desenhava, e naquela época ainda tava começando os blogs, né? Começando, olha que Todo coisa boa. mundo... cara, lembra? Nossa, a gente é velho. Eu sou velho, né? Aí eu tinha um blog de desenho, com os meus desenhos, quer dizer, tipo, colocava meus desenhos lá. Todo mundo tinha, assim, a maioria das pessoas tinha. E tinha uns fóruns também, né? E a gente, tipo, colocava lá e tal, mas não com muita pretensão. Eu achava que eu ia trabalhar mesmo numa agência, assim, trabalhando com design, sabe? Uhum. Mas eu usava o desenho mesmo... Na verdade, eu desenhava bastante ainda, só que não era nada com pretensão, assim, profissional, sabe? Uhum. Já era Feral Kid nessa época? Não, ainda não era, não. Eu não lembro, acho que talvez sim, hein? Acho que não era não. Era Solvilac o nome do... É outro nome, era um blog com outro nome, né? E aí eu eventualmente recebi um e-mail no último semestre da faculdade. Eu recebi um e-mail de uma empresa de games e filmes da Inglaterra, em 2003, me convidando para ir trabalhar lá. Nossa, que maravilha.
Cara, eu não acreditei, assim, na época, né? Último... Bem no último semestre, assim, né? Uhum. Mas aí tudo deu certo porque o visto demorava muito, né? E eu aceitei. Eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil, sabe? Tipo, e aí em 2003, no final de 2003 eu já viajei pra lá, assim. E aí era uma empresa de games, né? E fazia coisas pra filme também, em Londres, um pouco fora de Londres, assim. Era um estúdio bem grande que chama Pinewood. Assim, era bem legal. Eles têm os maiores estúdios, assim, do 007 e tal. É gigante, cara, sabe? Uhum. Tipo, é bem legal. Aí eu cheguei lá, né? Eu sabia falar inglês, só que eu sabia falar inglês americano, né? Eu cheguei lá, fiquei sozinho, cara. Tipo, fiquei meio travado, assim, no começo. Comecei bem difícil, assim. Mas eu continuei e eu fui de concept, né? Concept artist. Uhum. E meu foco era personagens, né? E aí a gente tava trabalhando em um jogo e às vezes a gente pegava algumas partes para ajudar algumas partes de alguns filmes, né? Então a gente deu uma mão lá naquela fábrica de chocolate de Tim Burton. Oh, que legal. Caramba. Trabalhei em alguns filmes, assim. Mas o jogo que a gente fez, ele virou... Eles chamam de Vaporware, né? É o jogo que nunca se concretiza. Então, a gente trabalhou 3 anos no jogo e o jogo foi cancelado. Caraca. 4 anos a gente trabalhou. E você não pode mostrar nada, né? Não posso. Não, inclusive, eles eram bem chatos com relação a isso. Então, meu computador lá não tinha USB, não tinha internet, não tinha nada. Era bem isolado, assim. Cara, era bem... dá pra entender, né? Mas daquele tamanho, com clientes gigantescos, você não pode brincar um pouco. Mas eles eram um pouquinho... Eu acho que tinha um pouquinho de paranoia também, um pouquinho excessivo também. Não precisava ser tanto assim, sabe? Uhum. Mas foi um ambiente legal, assim. Curti bastante. Mas aí eu meio que já tava enxergando que o projeto inteiro não ia dar certo, né? Aí eu resolvi sair e... Eu resolvi vir pro Brasil, voltar pro Brasil, porque o meu pai, na época, ele ficou meio doente e tal, aí eu resolvi bater uma saudade, assim. Eu adoro lá, gosto muito da Inglaterra, tudo. Tava bem adaptado já, mas eu resolvi voltar pro Brasil. Uhum. Aí eu voltei pro Brasil, aqui não tem, né, concept. É muito pouco. É muito pouco. Eu ainda fazia uns freelas pra fora, mas aí eu... meio que dei uma voltada um pouquinho pro design, meio pra ilustração, assim. E eu comecei a trabalhar na Lobo Vetor Zero, né? Que elas tinham acabado de se fundir. Ah, legal. Sim. E aí eu comecei a trabalhar lá, comecei a fazer personagem, pintura digital, fazia style frame também. Mas eu ainda desenhava, ainda tava com aquela coisa de... Não parei, sabe? De... fazer minhas coisas próprias, né? Ainda tinha o blog. Então meu blog era bem velho já. E eu colocava coisas ainda. E aí eu ainda fiquei lá na Lobo Vetor. Mas em 2008, 2009 meio que me deu uma enchida, assim, a trabalhar com propaganda um pouco. As coisas dos horários, tudo, né? Muita pressão, sabe? Sim. E, curiosamente, de novo, eu recebi um e-mail da Vertigo, da DC. Sim. Que a editora lá, Shelley Bond, ela me convidou para fazer as capas do Fables, né? E o James Dean tinha saído. Eu não conhecia o quadrinho, conheci um pouco o trabalho do James Dean, mas eu não tinha noção como era grande, assim, sabe? E aí eu aceitei. Bem na época que eu tava saindo já da Que Lobo. timing perfeito, né? Bem timing perfeito, cara. Porque... E aí, na mesma época, um pouquinho antes, eu comecei a fazer exposição. Comecei fui convidado para expor em Los Angeles, assim, mas coisinha pequena primeiro, né? E foi bem na mesma época, assim. Então eu fui para ilustração e comecei a ir para galeria também. Que em Los Angeles já estavam tendo aqueles movimentos lowbrow, já tinha muito tempo, né? Mas
de surrealismo pop, né? Coisas... Mark Ryden tinha explodido, né? No meio dos anos 2000. E aí já tinha um monte de galeria lá dessa arte mais ilustrativa, assim. Aham. E aí eu comecei a fazer isso e fazer o Fables. E aí eu fiz o Fables por 4 anos. E eu comecei a expor também em paralelo, assim. E chegou em 2012, eu não quis mais fazer o Fables. E para me focar mais em galeria. Já tava E dando aí certo, né? Acredito. Tava dando certo a galeria. E eu também me cobro muito, então eu queria ter mais tempo para produzir as obras do jeito que eu quero, sabe? Aham. Essas capas do Fables, eles tinham muito feedback pra você se moldar a um estilo específico? Ou você não tinha essa liberdade lá? Porque as capas que eu via, eu sentia que você era muito você mesmo, saca? Eu tinha essa impressão, pelo menos. Não, eles davam bastante liberdade, assim. A capa do Fables, assim, na verdade, o começo foi meio difícil pra mim. Porque igual eu disse, eu não sabia do tamanho da coisa. Na época, acho que era o quadrinho mais vendido do mundo, assim. Ele explodiu bastante, né? Ele explodiu bastante e o James Dean era muito famoso, assim, eu não tinha noção, assim, Sim, sabe? E no começo é bem difícil, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, assim, sabe? E eu já sou bem crítico. E eu comecei a receber uns hate mails, assim. Caraca, sério? Como assim? Cara, porque ele tem... Eu recebi alguns, assim, sabe? Isso mexeu muito comigo, cara. Eu fiquei bem mal, assim, na época. Nossa. Meio que me arrependi, assim. Mas o pessoal me deu, especialmente a Shelly, que é a editora lá da Vertigo. Hoje em dia não tem mais a Vertigo, né? Então não trabalha mais lá. Ela me deu muita força, assim, e tal. E aí ela falou, não tem problema, pode fazer o que você quiser. O pessoal, tipo, é normal mesmo, sabe? Fanboy é difícil. Fanboy é difícil, cara. Fanboyzice, que não aceita mudança, meu amigo. Cara, não. E aí o pessoal ficava falando que eu copiava ele, sabe? Essas coisas. Porra. Sendo que, na verdade, assim, o que acontece é que foi uma coisa óbvia. Provavelmente eles me convidaram porque eles viam alguma continuidade no sentido das capas, entendeu? Era próximo, mas não era igual, sim, mas era próximo. Porque eu acho que as coisas se aproximavam às vezes porque eu eu tenho um background de design também, né? Uhum. Eu gosto de utilizar esses elementos, eu gosto de misturar um pouco de uma arte com elementos orientais também, né? Uhum. E aí eu acho que foi meio que uma coisa meio óbvia, assim, eles viram aquilo e falaram, eu acho que é interessante isso. Mas esse começo foi difícil, mas com relação a uma direção de arte forte, assim, não tinha muito, não. Eu tinha um pouco de problema, assim, na verdade, era com como desenvolver a capa, porque o processo no começo foi normal, assim, então eu recebi a história, né? Eu li a história e eu fazia alguns sketches baseados na história, assim, e eu acho que fazia mais sentido esse processo, porque depois eu comecei a receber só uma descrição, sabe? Do que deveria ter na capa. Uhum. Mas não num sentido de estilo. Era mais uma, tipo... essa capa a gente quer que tenha um logo. Só que eu não sabia qual que era o contexto, entendeu? Sim. É porque o escritor, ele estava muito atrasado e ele não tinha ainda a história inteira. Então eu acho que depois esse processo ficou um pouco quebrado, assim, pra mim, entendeu? Porque eu me senti um pouco desconectado da revista. Então, eu diria que eu fiz aproximadamente, acho que umas 75, 80 capas. E eu acho que umas 30 eu não sabia da história. Caramba, cara. Sabe? Porque você tem que fazer muito antes e pra divulgação, tudo, né? E aí essa parte ficou meio... Eu fiquei meio assim desconectado, assim, e aí eu já tava meio que fazendo galeria e tal, aí eu falei, acho que eu vou focar na galeria agora, cara. Tipo. E como começou essa questão da galeria, assim? Como que foi a sua primeira exposição? Como que você se sentiu? Assim, foi uma galeria, foi uma exposição em grupo, né? A primeira exposição. Ela foi curada pela Audrey Kawasaki, e
e era lá em Los Angeles, e eu mandei 3 trabalhos, né? Pô, eu me senti meio, no começo, eu fiquei muito feliz, assim, né? Tipo, muito ansioso, assim, sabe? Tipo, nunca achei que eu ia expor em galeria, assim, porque aqui no Brasil, igual eu falei, né? A gente tem essa cisão de arte ilustrativa, de arte figurativa e de arte contemporânea. Eu achei que a galeria era só espaço para arte contemporânea, assim. Mas aí eu comecei a observar essa coisa em Los Angeles, que tem bastante na Califórnia. Hoje em dia tem no mundo inteiro já. E foi muito legal, assim. E aí a galeria, eles gostaram do meu trabalho quando expôs lá tudo. Eles me convidaram para fazer a exposição solo, né? Que demais, hein? E aí eu comecei a entrar nesse meio, assim. É outro meio completamente diferente. Tem outra mecânica, tem outra maneira de se portar, assim, sabe? Tipo, é bem arriscado às vezes, porque é meio que uma loteria, sabe? Você não sabe se vai vender ou não. Você diz no contexto de uma vernissagem onde os quadros estão à venda. Sim, sim. Essa coisa é meio complicado, assim, sabe? É meio tenso, assim, às vezes. E isso mexe com várias coisas, né? Por exemplo, você não pode fazer tudo pensando em vender, porque senão você vai fazer sempre a mesma coisa, que vende. Então, tem gente que faz isso, mas pra mim, assim, eu não me contentaria fazendo isso, entendeu? Uhum. E aí é meio que, é sempre meio tenso, assim, essa questão de vender, de não vender. É uma outra mecânica mesmo, assim, tem várias coisas pequenas que envolvem, tipo, como que você começa a tentar atrair comprador, que aí você faz print, né, do seu trabalho, que aí você começa, aquela pessoa que não consegue comprar original, começa a comprar print, começa a comprar gravura, e aí essa pessoa vai colecionando suas coisas e eventualmente ela compra original. Tem todas essas coisas que você vai aprendendo quando você começa a expor em galeria, né? Interessante. Mas é legal, cara, tipo, é um trabalho também, assim, tem os seus prós e os seus contras, né? Como todo trabalho, assim. Mas eu não me considero, assim, eu me considero, assim, um artista visual, sabe? Não me considero, assim, um artista de galeria ou só ilustrador, assim. Eu acho que eu faço, assim, eu não gosto de ter essa barreira. Eu ainda faço ilustração e eu gosto bastante de fazer essa coisa de ser mais colaborativo. Porque às vezes quando você faz a sua coisa só seu trabalho somente pra galeria, você fica meio isolado às vezes. E às vezes é bom ter essa coisa esse diálogo de fazer uma ilustração e estabelecer uma ligação com um trabalho escrito ou com... Não sei, é diferente, imagino. né? Mas... Porque aqui você não tem limites, né? Sim, porque... então, você não tem limites, você pode fazer o que você quiser. Eu gosto de me colocar limites, assim, eu gosto de fazer tema, né? Pra não ficar muito desconexo, assim, as coisas, assim, quando eu faço trabalho pra galeria. Mas eu ainda sinto falta um pouco, porque eu trabalhei minha vida inteira com outras pessoas, dessa coisa de trabalhar com outras pessoas mesmo. Então eu gosto de fazer ilustração, às vezes. E eu, às vezes, faço coisa para livro. Faço algumas coisas ainda. Me atrai ainda fazer ilustração. Eu acho que eu vou fazer minha vida inteira ilustração. Eu nunca vou perder isso, assim. Eu acho. Incrível, cara. Você comentou que você tenta manter uma coesão entre os seus temas e etc. E assim, eu sou apaixonado pelo seu trabalho, já disse isso, vou repetir. Eu amo esse surrealismo. Obrigado. É incrível que você aborda com o seu trabalho. E eu quero saber como que você desenvolveu isso, porque isso não vem da cabeça de alguém que toma café da manhã e vai pro trabalho, e come margarina e vai pro trabalho normalmente, sabe? Sim. Eu Você tomo café mas não também. para aí. Eu tomo café e eu Mas venho pro trabalho. incrível, assim, o seu trabalho, ele é muito autêntico. Ele é muito autêntico. E eu queria entender como que você se permitiu fazer isso. Você teve medo do que as pessoas iam pensar quando você estava fazendo isso? Como foi esse processo de desenvolver essa linguagem? É uma coisa meio complexa de explicar, assim, porque
o pensamento visual, ele é, por si só, ele já é visual, né? Ele não é concebido para palavras, assim, eu penso meio que isso, assim, Demais, sabe? Então, tipo... cara, eu acho que é aquelas... Quando você você pensa em criar... No meu caso, é meio que instintivo, assim, fazer essas coisas dentro desse universo que eu criei, assim, das pinturas que eu faço, né? Eu acho que é uma colagem das coisas que me atraem, assim. Hoje em dia eu consigo enxergar algumas coisas em comum, de, assim, da onde que vem, né? Ao mesmo tempo que eu tento colocar temas, eu também não tento ser tão limitador, assim, de só fazer aquilo, sabe? Então eu deixo, às vezes, as coisas andarem para onde que elas querem ir, assim. Eu acho que o trabalho, assim, ele, igual eu falei, ele é uma colagem das coisas que me atraem. Então, eu sempre li muito sobre mitologia, e eu gosto dessa coisa sempre me atraiu na arte em todas as épocas, até hoje em dia, né? Que muitos artistas usam a mitologia como ponto de partida, então você vai enxergar isso lá na Idade Média, Renascença, romantismo, tudo. As pessoas sempre meio que usam essa coisa da mitologia, porque ela faz bastante ponte entre uma alusão ao modo de pensar das pessoas, de agir, né? Então é uma coisa muito rica, assim, assim, visualmente também, né? Todos os personagens e tal. Mas então tem essa coisa da mitologia. Eu gosto muito, muito, eu sempre fui meio nerd, assim, de ler sobre história. Então eu gosto desses elementos históricos, assim, fazer uma colagem de épocas diferentes e lugares diferentes. Então, uma coisa meio, talvez, um pouco meio prepotente, assim, que eu tenho assim, o meu ideal de arte que eu gostaria de fazer um dia, talvez, é fazer uma arte que você não consiga saber de que época ela é, entendeu? Uma coisa que não tenha... não seja você datado. não consiga botar... Sim, não seja datado. Então, é isso que eu tento fazer, uma arte que não seja datada e não tenha uma posição geográfica definida também. É uma coisa... Eu tento fazer essa coisa, assim, essa coisa bem... Universalista, talvez? Talvez universalista, é uma coisa humanista, né? Total, sem colocar essas barreiras, assim. Que eu acho que o nosso mundo hoje em dia já tá nessa coisa, que a gente ainda tem as diferenças, mas estão cada vez menores, né? E eu tenho essa coisa da mitologia, essa coisa da história. Eu gosto bastante de arte do romantismo, esse período, assim, então é uma arte figurativa, mas ela é figurativa não realista, então ela tem um realismo próprio. Ela obedece certas regras do nosso universo com relação à luz e sombra e tal, mas ela não é, ao mesmo tempo, uma coisa totalmente realista. Então eu gosto desse realismo idealizado, sabe? Então essa coisa tipo de fazer uma coisa um pouco exagerada, que não faz sentido talvez no nosso universo, no nosso mundo real, mas dentro do contexto da pintura ela faz sentido, entendeu? E dentro do seu universo, né? Eu acho que uma das formas de você deixar isso fora de alguma época é você criar o seu próprio universo, né? Sim, eu acho que essa coisa do universo, assim, que vai amarrando, você vai colocando esses elementos e mantém uma consistência, assim, sabe? É meio que um estilo, né? Um pouco de estilo, talvez, é uma linguagem, né? Mas é isso, é uma coisa que, igual eu falei, é meio difícil, meio complicado explicar, né? Tipo, mas eu acho que é realmente isso, é uma colagem mesmo do que me atrai e essa ideia final que eu tenho de que eu quero fazer uma coisa que seja atemporal, né? Que aí seria também uma colagem do que eu gosto, que são coisas de várias épocas. Então, o meu trabalho de galeria é meio que isso, assim.
E eu não gosto de colocar barreiras, assim, no sentido de, isso é muito ilustrativo, isso é muito... Não, eu gosto de não ter barreiras nesse sentido visual, assim, sabe? De separar meio que a ilustração e o trabalho de galeria. Porque até mesmo se você for ver, né? Se você pensa assim, pega uma obra do Velázquez, assim, se você for ver, cara, é uma ilustração. Ele tá ilustrando um fato, um momento, tem vários sinais escondidos, alguma simbologia e tal, mas, cara, é uma ilustração, sabe? A pintura e a ilustração, elas não são tão separadas, assim. Essa cisão mesmo aconteceu recentemente, assim, e eu acho que é igual a gente estava conversando antes, tem aquele pêndulo, né? Eu acho que agora vai voltar para ter um pouco de lugar, assim, perder um pouco esse preconceito bobo, assim. E eu acho que é bem legal, assim, que agora quem faz arte ilustrativa, assim, é uma arte figurativa, uma arte que tem um pé na realidade, assim, de trabalho, né, de pintura mesmo. A pessoa tá tendo espaço hoje em dia, sabe? Eu acho que isso é legal. E eu acho que vai acontecer cada vez mais mesmo. Legal trazer essa perspectiva, né? Porque é bem fácil ser negativo também, né? Falar, não, eu acho que... Mas eu acho que não, cara. Eu acho que vai existir mesmo esse espaço, assim. E... eu acho que pra gente é bom, né? Pra quem curte um trabalho visual, assim, uma coisa com desenho, com um embasamento técnico, assim, também. Eu acho que é legal ter. Com certeza. Isso que eu ia perguntar. Você também acredito que é um grande fã também de fine arts e consome um pouco desse próprio universo, né? Quais que são algumas referências? Porque eu tava dando uma olhadinha no seu Instagram e eu vi que você tem... Você tem... Deixa eu só ver se eu entendi. Você tem algumas obras do Phil Hale, é isso? Eu tenho. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho 3 quadros dele. Nossa senhora, É uma série que ele fez de crânios, cabeças, né? Nossa, que de crânios. incrível. Você consome bastante? Assim, consome no sentido de comprar e ter uma sua própria... Eu não consumo muito porque é meio... Assim, é caro, né? Imagino. Mas eu consigo por trocas, assim, sabe? Que incrível. O Phil Hale, assim, eu consegui uma por troca e 2... Uma eu comprei e uma eu ganhei. Então, e essa série dele foram as pinturas mais baratas dele, assim. Então, eu consegui, né? Sim. Mas ele, assim, ele é pra mim, ele eu acharia absurdo chamar ele de um gênio, assim, sabe? Eu também. Ele é um trabalho fantástico, assim, e ele é um exemplo muito forte disso que eu tava falando, da barreira da ilustração e da arte de galeria não já tá meio que se borrando mesmo, assim, porque ele é um cara que ele tem um pé bem fincado na ilustração, né? Ele trabalhou com ilustração há muito tempo, ele ainda trabalha, ele faz capas de livro e tal. Mas ele é um cara de galeria, cara. Ele não é nem mais de galeria, ele já tem coisas na National Gallery de Londres lá. Ele é cara de museu já, sabe? Tipo, então, eu acho... Esse é um bom exemplo, assim, desse novo momento, assim, que a gente tá vivendo, né? E eu tento, às vezes, né, consumir. Mas, como eu disse, é meio caro, assim. O pessoal acha que às vezes você vende um quadro caro, mas você é rico. Não, cara, você não é rico, porque demora muito tempo fazer um quadro, entendeu? E a galeria pega uma parte muito grande do dinheiro também, então você não fica rico, entendeu? Como que é o contato com as galerias, João? Você propõe alguma coisa para elas ou elas vêm com alguma intenção com você? Como que é o contato? Assim, geralmente a galeria que entra em contato com você, porque elas têm uma programação, né, e para elas às vezes interessa ter um cara com o seu perfil, entendeu? Mas pode também você chegar e falar com uma galeria, não é impossível fazer isso e não é assim uma coisa tão incomum, não. Funciona das duas maneiras. É um diálogo, assim, é uma coisa profissional, sabe?
É uma coisa meio de uma colaboração, né, a galeria e o artista. Tem que ter esse diálogo, assim, de estar bem amarrado as coisas, assim, pra como eles vão vender o seu trabalho e tal. Mas essa conversa de como iniciar, né, pode ser das duas maneiras. Eu já cheguei em galeria, né, uns 3 anos atrás, estabeleci um contato com galeria, mas eu também já fui contactado por galeria. E aí vale para os dois lados, né? Não é porque você não vai ser aceito por uma galeria que não significa que o seu trabalho é ruim, porque às vezes você também não vai querer expor em uma galeria, entendeu? Porque diversos fatores. Às vezes você tá sem tempo, às vezes o programa da galeria você acha que seu trabalho não se encaixa muito, sabe? Você tem que pensar essas coisas um pouco. É uma coisa meio... É igual eu falei, ela tem um funcionamento próprio, trabalhar com galeria, assim, sabe? Mas você pode chegar numa galeria assim e conversar com ela e tentar estabelecer um contato, não tem problema, assim. Especialmente se você vê que a galeria já expõe trabalhos próximos ao seu, sabe? Lógico que você, por exemplo, um cara que faz um trabalho figurativo, um pouco com um pé no surrealismo, assim, ele vai chegar numa galeria de arte conceitual, sabe? Aí não vai rolar, né? Sim, tem que entender o público também, Sim, né, de cada um. você tem que entender o público, a própria galeria e tal, e pra galeria é a mesma coisa, né? Ela chegar pra um artista e você pegar e olhar na galeria e você ver que não faz sentido você expor lá, você também pode falar não, assim, sabe? É um sistema próprio, assim, de funcionamento. Tem os prós e os contras, né? Esse contra da galeria, da parte dela, assim, isso daí eu acho que é uma coisa que também ela vai ter uma reviravolta aí em breve, né? As galerias, elas pegam muito do artista ainda, da parte. E com a internet e tudo, o papel da galeria, na verdade, está diminuindo, entendeu? Porque o próprio artista, ele se promove, né? Então, essa proporção, essa porcentagem da galeria vai cair um pouco. Porque senão eles não vai fazer mais sentido pro artista expor numa galeria. O que vai acontecer, que já acontece em alguns casos, é o próprio artista ele expõe sozinho, sabe? Você aluga, você corta intermediário, você expõe num lugar próprio, você faz o seu próprio evento e corta a galeria. Porque você já tem a ferramenta de divulgação, que é a internet, né? O Instagram, o Twitter, Facebook e tudo. Aí as galerias estão tendo que se reinventar hoje em dia. E elas, ao mesmo tempo, vão ter que perder um pouco dessa porcentagem, assim. Eu acho. E tá acontecendo já. É uma coisa que tá em mutação, assim. Porque a internet, ela mexe com tudo, né? E nessa área também mexeu demais, assim, sabe? Então, antes tinha um fator muito grande da localização geográfica da galeria. Então, se a galeria ficasse num centro tradicional de arte, ela tinha um peso, né? Então, vamos supor, uma galeria em Paris, em Nova York, era o auge, né? Hoje em dia já não, cara, porque a pessoa pode comprar a arte pela internet na hora que está sendo exposta, entendeu? E ver um dia antes, não é uma coisa tão presencial, sabe? Ainda tem esse lado de ter o evento e tal lá pessoalmente, né? Mas o fato de ser quase tudo vendido pela internet também mexeu bastante, assim. Então é uma coisa que também está mudando, assim, essa coisa da relação da galeria com o artista, assim, e de como está ocorrendo essa divisão de tarefas, né? Interessante. Ô, João, você comentou que leva muito tempo pra você criar uma obra. Só pra gente ter uma noção, qual foi a obra que você mais demorou pra fazer em questão de tempo e a que você menos demorou? A que mais demorou foi um quadro que eu fiz para uma exposição que foi em 2014. Ele demorou entre 7 e 8 meses pra fazer. Caramba. Imagina. Ele foi um quadro de 2,20 metros por 1. Nossa. Só que acrílico, aquarela, lápis, né? Então é muito grande, assim. Tinha muito detalhe. Ao mesmo tempo que ele era grande, não era uma figura grande, né? Era uma cena. Eu quis fazer... Eu fui inventar de fazer uma cena, né? E até me arrependo. Porque daria pra mesma cena ter feito uns 6 quadros, sabe? Uhum. E... Sim. Bom, esse foi o mais longo, assim, e foi legal ao mesmo tempo fazer.
Acho que quando você faz uma coisa tão longa assim, você aprende muito sobre você, assim, sabe? Porque vira, às vezes, um trabalho mesmo. Você enjoa muito rápido. Tipo, obviamente, tava no segundo, terceiro mês, eu tava cansado. Eu não tava fazendo só esse quadro, eu tava fazendo outros quadros ao mesmo tempo. Então, eu ficava lá no cavalete ali, mas eu tava fazendo outros quadros, mas eu voltava sempre umas 3, 4 horas por dia pra ele. E aí vira uma coisa, Caraca. eu acho que é legal, porque vira um pouco de artesão, sabe? É uma coisa de trabalho mesmo. Vira uma coisa de trabalho, e você ali, você tá trabalhando e você tem que ir todo dia lá. É uma coisa, um exercício de humildade, assim. Você tem que ir lá fazer. Não importa se você tá gostando ou não de fazer, você tem que ir lá e fazer, porque senão você não vai conseguir terminar. É muito grande, muita coisa. E aí, cara, você vira uma coisa meio de meditação até um pouco, assim. Você pega e você até se desconecta um pouco daquela peça, sabe? E foi interessante fazer. Na época, eu tive muita dor nas costas, né? Tive muito arrependimento, assim. Tinha dia que eu não queria fazer, mas você tem que ir fazer. Mas foi legal. Assim, não foi a coisa que eu mais gostei que eu fiz até hoje, não, nem de perto, assim, não foi. Mas eu tive, na hora que você vê o negócio na parede ali, e pronto, emoldurado, assim, rola um orgulho, assim, diferente, assim, de uma coisa meio de eu venci isso, sabe? E se você carregou Sim. no ventre, E rola... alimentou Sim, todo cara. dia. Não, e rola uma coisa também de você, tipo, assim, uma coisa de disputa mesmo. Eu venci você, sabe? Que fica aquela coisa... Uhum. Você fala pro quadro, você fala, eu te derrotei, cara. Terminei você, sabe? Porque você vai dormir todo dia já com aquela coisa na cabeça, meses, né? E... Nossa, você imagina. Mas foi e você aprende muito sobre você, assim. Foi legal. Mas você tem que ter o que eu aprendi é que quando você for fazer algo assim, você tem que se preparar um pouquinho antes. Você vai ter que saber que você vai descansar muito, fisicamente e mentalmente, especialmente. Você vai descansar muito. Vai ser bem chato, às vezes. E vai exigir muito da questão de... Uma questão de... Às vezes você vai achar que você não está saindo do lugar. Que é bem frustrante, sabe? Então, mas você tá saindo aqui aos poucos, né? Mas esse daí quadro foi uma parte, né? Foi uma coisa muito grande, assim. Não foi, assim, a coisa fisicamente maior que eu fiz, nem de perto, assim, porque eu já pintei mural aí na rua, né? Já fiz outros quadros, já fiz quadro de 3,5 metros. Mas é que esse daí ele foi especial porque é uma cena, né? Então são várias figuras, vários personagens dentro da cena. Teve uma parte de pensar, de construir o desenho, que demorou bastante também. E resolver todas as problemáticas antes de começar o próprio desenho no papel demorou um tempo. E aí tem a parte de fazer, que também foi uma coisa, assim, muito grande. Mas não foi uma coisa fisicamente maior, já fiz coisa bem maior. Assim, o engraçado é que pintar mural na rua, eu pinto às vezes em 5, 6 dias, sabe? É bem maior. Mas é outro nível de detalhe, né? É outro material. Trabalhar com acrílico, aguado e aquarela é bem tenso às vezes, porque você não tem aquela coisa do erro, né? Você não pode errar muito. Você pode até errar, mas você não pode errar muito. Que é diferente do óleo, que é bem mais... Ele te perdoa muito mais, né? O óleo. Eu acho que você consegue consertar muito mais coisa. Dá pra reconstruir Sim, se quiser no óleo, né? O fato de ser no papel uma coisa grande, assim, e a tinta base d'água, que ela é meio incontrolável às vezes, né? Então... Tem que aceitar um pouco. Tem que aceitar também, o né? erro, mas é sempre um pouco tenso, entendeu? Porque a qualquer momento você pode botar tudo a perder ali. Nossa. Você tem essa facilidade de aceitar erro? Porque Sim. você falou que se cobra Sim. demais dessa perfeição e tal. E como você lida com os erros que surgem, por exemplo, de uma Sim, aquarela? então, essa parte do erro da aquarela eu não tenho problema, na verdade. Eu aceito, eu acho até que ele contrapõe essa coisa de que eu gosto. O meu desenho, o desenho em si, eu tento fazer ele muito perfeito, entendeu? Eu tento fazer ele bem construído, assim. Então, aquela coisa da fundação ser
já bem pensado, assim, porque o que acontece é que eu construo o desenho perfeito, ou a pintura base bem clean, assim, uma coisa bem próxima do ideal, e aí quando eu jogo a pintura mais aquarela, um acrílico aguado, assim, aí eu acho legal ter a quebra, porque é aquela coisa da destruição um pouquinho, entendeu? É o contraste. É o contraste do muito bem construído com uma coisa mais gestual, ou nem gestual, que é o próprio comportamento da aquarela, que às vezes ela faz o que ela quer, né? Mas se você trabalhando, assim, igual trabalha muito tempo já com aquarela, você às vezes já consegue até prever o que ela faz, assim, um pouco, sabe? Então tem uma manha, assim, uns macetes, sabe? Mas eu acho legal ter essa coisa da textura, de quebrar o perfeito, né? Então eu começo o desenho perfeito, que aí demora muito. Às vezes eu faço uma base já com lápis de luz e sombra, aí uma pintura base de uma cor só, bem perfeitinho assim. E aí no final eu vou chegando, vai ficando uma coisa cada vez mais rápida e mais destrutiva, assim, pra criar textura, sabe? E aí eu gosto disso, na verdade, porque senão eu acho que ficaria muito chato, assim, se fosse uma coisa somente perfeita, sabe? Eu gosto de ter essa quebra. E aí eu uso até outros materiais, eu gosto de colar, às vezes, papel, eu gosto de ter essa destruição mesmo, assim, de criar textura, assim. E aí vem aquela coisa das influências, né? Que eu gostava muito do Dave McKean, né? Tipo, sim. Que ele colagens usa total, fotografia. Colagem né? total, fotografia. Mas manchas de tinta, né? E eu gosto... é aquela coisa das suas influências pessoais, né? Que você vai... Quando você vai construindo uma imagem, é legal que às vezes você vai vendo... a minha linha, eu tenho uma influência do Moebius, sabe? Tipo... Mas aí a minha pintura final, assim, eu gosto de ter, às vezes, uma textura que vem, talvez, esses quadrinhos dos anos 90, Vertigo, sabe? Tipo, Dave McKean, assim, uma coisa meio colagem, uma coisa de textura, uma coisa um pouco dimensional, assim, quebrar aquela coisa de ser só pintura, sabe? Mas, assim, a questão da aquarela, ela é muito... a minha mídia favorita, assim. Não tem nem... A aquarela e o lápis. São as duas. Gosta de sofrer, né, João? Cara, eu acho que a aquarela, na verdade, é a mais libertadora, eu acho. Ela é tensa, mas é muito legal quando você vê aquela coisa que fugiu do seu controle e ela ficou muito legal, sabe? É a serendipidade, né? É muito chato. É muito chato quando você vê que aquela coisa fugiu de controle e estragou seu desenho, entendeu? É legal até certo ponto. Legal até certo ponto, mas se você tiver as manhas, assim, tiver já saber, na hora dá pra você tirar, assim. Que você usa ali você usa um papel e tira ali a parte que deu errado. Tem que ser rápido, né? É uma coisa bem de momento, né, a aquarela. E eu gosto dela porque ela é exatamente é uma maneira diferente de se pensar de como eu trabalho com lápis. Meu trabalho com lápis às vezes é bem lento e bem construído, assim, não tem muita margem pra erro, sabe? Tipo, e aí eu gosto de ter essa coisa da aquarela, assim. João, uma coisa que é muito comum, pelo menos em quem trabalha com arte digital, é uma pressa infinita de ficar bom e conseguir um emprego dos sonhos. E aí você me traz a informação que você ficou 7 meses numa obra, e que você tem que conviver com ela, e que nem sempre é um processo simples. Então, o que você poderia dizer ou compartilhar para essas pessoas que estão com aquele imediatismo de ter um resultado bom em 2 horas? Eu acho que não só eu vou falar isso, eu acho que todo mundo fala, né? Tipo, não existem atalhos, cara. Não existem. Desenhar e pintar é aquela coisa de... O erro é muito importante. Fazer coisas que você não vai gostar é muito importante. Porque você vai aprender muito no erro mesmo, assim.
Nenhuma novidade isso que eu tô falando. Mas é a coisa prática de você tentar de novo e usar aquele erro como base, como ponto de partida, e você vai errar de novo, mas você vai aprender outra coisa e você vai aprendendo com isso e não é rápido. Não... Lógico que você vai ver... O que eu vejo muito eu trabalhei com arte digital, eu trabalhei com concept e eu usava tudo digital, né? Lógico. O pessoal, às vezes, ele se pega muito na velocidade, eu acho. De falar, nossa, o cara é muito bom, ele fez isso aqui em 25 minutos, cara. Tipo, sabe? Então, eu acho legal, pô, eu acho interessante ter essa coisa de trabalhar rápido, tudo. Mas eu acho que pra quem tá começando é ruim isso. Uhum. Porque eu acho que o que você tem que focar quando você tá começando a desenhar e tá começando a aprender, você tem que começar do básico mesmo. Tipo, e nunca perder isso, sabe? Por exemplo, desenhar à mão. Eu fico desenhando mão, assim, num papelzinho até hoje, sabe? Eu não sei desenhar. Nunca vou falar que eu sei desenhar à mão. Tipo... porque é complexo e você vai levar isso pra vida inteira e você vai estar sempre aprendendo. Então, tipo, você fala, não, agora eu sei desenhar à mão. Não, você não sabe desenhar à mão. Você acertou esse desenho da mão, entendeu? É isso que acontece. E eu acho que às vezes as pessoas, pela velocidade do mundo hoje, pela coisa de você entra na internet e você vê trabalhos fantásticos, assim. Se você entra no Instagram e tá todo mundo fazendo um desenho muito legal, aí às vezes eu acho que as pessoas colocam uma pressão muito grande, assim, de querer fazer rápido e não é assim. Respira, desenha, aprende do básico, não tem atalho. O atalho, cara, ele vai virar uma muleta e lá na frente ele vai ser muito ruim pra você, se você usar muito atalho. Uhum. Vai virar aquela coisa que você sempre vai usar e você não vai conseguir fugir muito, porque deu certo uma vez e você vai querer usar de novo, sabe? Se você começa do básico e você vai construindo uma base sólida, é muito mais interessante você, às vezes, ter um processo devagar. Então, eu digo para as pessoas que tem, tipo... que estou começando a desenhar e eu só trabalho sempre vai evoluir. Se você não se importa que tem um cara de 21, 22 anos, que o cara tá ultra famoso e ele é muito bom, ele faz uns desenhos fantásticos, cara, cada um tem o seu tempo, sabe? Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma história de vida, tem uma maneira de pensar, assim. Eu acho que essa coisa, às vezes, da comparação, né? Eu acho que ela pode ser útil às vezes, mas eu acho que ela pode ser bem negativa, especialmente no começo, eu acho. É muito de você não ter o preparo emocional e psicológico pra lidar com a situação também, né? Sim, eu acho que é exatamente isso. Porque, especialmente se você tá lá no começo, quase tudo que você for comparar seu trabalho com aquilo, você vai achar pior, né? Porque você vai comparar o seu trabalho com um cara com 20 anos de carreira, ou você vai pegar e você faz uns desenhos ali, você pega um Electra Assassino do Bill Sienkiewicz, sabe? Aí você acha, nossa, cara, tipo, como que eu vou fazer isso, sabe? Não, tipo, você tem que admirar aquilo, você tem que observar, sabe? Sempre tentar aprender algo, mas não se comparar com aquilo. Eu uso esse exemplo porque o Bill Sienkiewicz, acho que quando ele fez o Electra Assassino, acho que ele tinha 20 anos, 19, não sei. Cara... Sabe, tipo, cara, aí você fala, não, Aí, vamos supor, um cara de 26 anos que tá olhando aquilo. Aí ele fala, nossa, não vou mais desenhar, porque já era. Não, cara. A gente sempre aprende, entendeu? Se você tiver essa humildade de falar, não, eu vou começar a aprender, eu vou ficar aprendendo o básico e vou ter uma base bem forte. Aí que seu estilo... Porque é aí que você vai começar a pensar em estilo, entendeu? Uhum. Essa coisa do atalho serve pra isso também. Às vezes o cara... Ele faz um trabalho que ele se sente confortável em fazer e ele chama de estilo, mas às vezes não é um estilo, é somente o atalho dele, entendeu? O estilo eu acho que é diferente. Eu acho que é quando você tem uma base bem formada e você escolhe um caminho pra seguir. Aí eu acho que é o estilo. Ele vai aparecer sozinho. Uhum. O estilo você meio que não escolhe, sabe?
Quer dizer, eu falei que você escolhe o caminho, né? Mas na verdade ele vai aparecendo porque é essa coisa das coisas que te atraem visualmente, dos trabalhos que você gosta. E quando eu digo trabalho que você gosta, não é nem necessariamente trabalho visual, assim, de pintura, desenho. Você pode ter cinema, fotografia, música, tudo isso pode te influenciar, entendeu? Não somente desenho. E aí eu acho que essas coisas que vão formando o seu estilo. Mas eu acho que, tipo, o atalho, assim, ele é um problema bem grande, assim. E eu vejo muita gente hoje em dia caindo na coisa do atalho. Porque, especialmente hoje em dia, que a gente tem muito acesso a tutoriais, né? A coisas que às vezes te ensinam Truques. um aspecto um truque, exatamente. Aí te ensina um truque ali, e aí você começa a replicar aquilo e dá certo. E ele... Não que você não possa usar ele, você vai poder usar ele várias vezes. Mas eu acho que é difícil você, numa parte ali no começo, que você tem que aprender o básico do básico, você já tem um truque na manga, e aí isso pode ser muito negativo para você. Então o que eu recomendo pro pessoal não fuja do básico. Tenha calma, quando vai aprender uma técnica, começa do começo, tenta aprender teoria de cor, aprender sobre os materiais, sobre como funcionam os materiais, e não só replicar, né, o que o cara usa. Tipo, o que acontece comigo, assim, que muita gente me pergunta, assim, é que material que eu uso, que papel que eu uso, que lápis que eu uso. Eu posso até falar o material que eu uso e tal, mas não é interessante a pessoa ir lá comprar o mesmo e usar. E achar que vai desenhar que nem você. Sim, e não vai acontecer isso. O que é interessante para a pessoa é ela desenhar, ficar desenhando e pintando, e ela experimentar um número maior possível de materiais diferentes, entendeu? Porque isso daí vai somar o que ela está aprendendo e vai criar uma biblioteca interna dela, para ela. E quando ela for tiver criando esse estilo, essa personalidade própria, ela já vai ter todo esse conhecimento de materiais e tal, e ela não vai precisar ficar perguntando que material a pessoa usa, nada, porque ela já tem na ideia o que ela quer fazer e como chegar naquele resultado, e isso é muito importante, não ir pelo atalho, entendeu? Cara, posso usar o Phil Hale como exemplo? Pode. Para isso que você tá falando, Sim. Questão do estilo, de ser sempre a soma das referências e essa questão, e o artista ter uma identidade, né? Isso que é o estilo dele. O Phil Hale mesmo, por exemplo, quando ele vai pra música, né? Sim. Não sei se você chegou a ouvir o CD que vinha no Mockingbird. Sim. Que é da banda dele, do Golden Phone. Você ouve aquilo e tem uma coerência estética com o trabalho dele que é incrível. Você percebe o estilo artístico que a gente vê claramente de forma visual nas pinturas dele. A gente consegue identificar a mesma coisa naquele som, naquela música que ele criou pro livro, né? Então, o artista, ele... independente da técnica que ele estiver usando, se vai ser pintura, se vai ser escultura, se vai ser música, enfim, ele vai conseguir trazer esse estilo, entre aspas, né, dele para aquela peça artística, né, e não necessariamente um truque visual ali, de um truque de Photoshop que vai deixar a peça com uma estética X. Não é só isso, né? Eu acho que é uma coisa, uma base muito maior, né? E isso que você tá falando, dessa coisa do artista... Porque a gente não é só artista, né? Nós somos pessoas, né? Então, isso demora muito tempo para formar, né? E não é uma coisa instantânea. E se você tem um processo natural, eu acho que vai ficar uma coisa inteiramente coerente, como é esse exemplo que você citou. Tudo que ele fizer, ele já tem essa ideia, essa estética dele, essa estética artística, que não é só visual. Pronto. E ele já sabe exatamente o que ele quer, porque ele pensa a arte, né, também. Ele pensa... como criar, né, o universo interno dele, né? E para essas coisas não tem atalho. Isso daí demora muito tempo. Se você for ver o trabalho inicial do Phil Hale, era muito diferente, não tem comparação. E todo mundo é assim, entendeu? Você pega desenho do começo do Frazetta, cara, tipo, ele desenhava bem já, tudo, mas não era igual, sabe? Tipo, todo mundo tem um processo
E demora muito tempo. É que a gente vive uma época imediatista, sabe? Com muito acesso à informação, talvez, excessivamente. E aí eu acho que às vezes, isso pode pesar um pouco negativamente, assim, para quem tá começando, para quem tá aprendendo, para quem se sente um pouco perdido, sabe? Eu também me senti muito perdido em várias épocas na minha vida, sabe? Tipo, você estava perguntando quando eu comecei a expor em galeria. Tipo, eu já tinha 30 anos, cara, como eu comecei a expor em galeria, sabe? Tipo, não era um cara que tinha acabado de sair da faculdade, eu tava na faculdade, comecei, não, tipo, as coisas às vezes elas não acontecem naquela idade que você acha que as coisas têm que acontecer. E essa coisa de você criar o seu estilo, a sua maneira de pensar e criar o seu universo, isso daí vai ser desenvolvido durante a sua vida inteira mesmo. Não é nem... Tipo, você nunca tá pronto, sabe? Eu já tive a oportunidade de conversar com o Phil Hale e tal, você fala com ele a mesma coisa, cara. Ele vai te falar a mesma coisa. Ele tá sempre aprendendo, ele não tá satisfeito com muitas pinturas dele. Então o que ele faz, que é muito engraçado, assim, ele pinta o mesmo quadro dezenas de vezes. Cara, tipo, sério? Você nem vê, tipo, às vezes ele destrói os quadros, às vezes você chega no estúdio dele lá, tá tudo... Vários dos mesmos quadros, tipo, tem muitos, assim, sabe, do mesmo. Caraca. Porque ele fala, não, esse aqui não deu certo, e aí você vê assim, tá esse... Nossa, não tem... Cara, Eu vou revirar o lixo dele. Então, fica lá na areia embaixo do estúdio. E aí ele pinta várias vezes, tipo, a mesma coisa, e ele tem esse processo de replicar a mesma coisa várias vezes, até encontrar uma que fala com ele, né? E aí cada artista tem o seu jeito de pensar, e é interessante você sempre tentar evoluir também como pessoa, sabe? Como... No caso dele, ele não é músico, né? Mas aí ele quer aprender música ali, ele fica tentando, tipo, ele faz umas coisas dele e tal. Aí não é porque você faz desenho, às vezes, que você não pode tirar foto, sabe? Tipo, claro, pode, cara. Tipo, e isso vai somar ao seu trabalho, entendeu? Fazer essas coisas. Porque às vezes elas te abrem outras portas, elas criam outras maneiras de pensar criativamente. Então, como é que eu vou ter uma ideia, sabe? Tipo, porque às vezes nesse mundo é muito difícil, às vezes, você tá na frente de uma folha em branco, sabe? E você encontrar essas maneiras de ser criativo, eu acho muito importante também, assim. Que foge até um pouco da coisa da pintura. Porque às vezes você fica muito bitolado em desenhar e pintar só também, às vezes pode ser um pouco ruim, sabe? E às vezes porque você quer desenhar rápido, quer aprender a desenhar rápido, e você quer chegar naquele ponto muito rapidamente, assim, você se fecha no desenho, às vezes você fecha o olho para outras coisas que não é tão legal, entendeu? Então, o que eu recomendo também é isso, não se feche somente no mundo do desenho, assim. Tenha a mente aberta, assim, para aprender outras coisas e não se cobre tanto, sabe? Aí eu tenho que fazer um meia-culpa, né? Porque eu sempre me cobrei muito, eu me cobro muito, mas isso eu acho que é uma coisa que eu tenho que melhorar, eu acho que você tem que se cobrar na hora que você tá fazendo, mas não na hora que você não tá fazendo. Então pessoalmente eu tenho uma dificuldade muito grande de relaxar, assim, sabe? Tipo, vou viajar, fico 3 dias lá de boa e tal, aí no 4º dia eu já começo a querer trabalhar, cara. Porque eu fico pensando que eu tô perdendo tempo, sabe? Sim. Mas eu acho que essa coisa de ser multimídia às vezes é muito bom, assim. E não importa o estilo que você tenha, eu acho que é legal fazer animação, gravar vídeo, sabe? Acho que só soma isso. E dá um respiro também, né? Pra gente. Com certeza. E que tipo de coisa você faz, assim, a parte do desenho e da pintura? Eu gostava... agora eu não tô fazendo muito, porque eu não tô com muito tempo, mas eu gostava de tirar foto. As minhas fotos nada boas, assim, mas eu gostava de tirar fotos, né? Eu queria mesmo aprender mesmo a tirar foto mesmo. Eu acho uma mídia legal, assim. Conversa
com essa coisa visual. Eu já tentei aprender a música, assim, mas eu não tenho talento e eu não tenho a destreza. Eu acho que às vezes você precisa um pouquinho de destreza, né? Ah, mas você não acha que entra um pouco no que você tá falando de ter paciência e começar pelo básico? Talvez. Eu acho que é a mesma coisa, sabe? Com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que faltou um pouco de empenho pra mim também, assim. Tipo, eu nunca procurei... Eu acho que bem pro comecinho, por exemplo, você querer aprender a tocar um violão e tal. Uhum. Acho que é bom você ter uma aula, sabe? No Tem comecinho, alguém talvez. contigo, né? E aí eu acho que eu nunca fui atrás disso, sabe? Então, eu tenho, tipo, violão encostado em casa, assim, mas eu tenho até medo de chegar perto, porque... Se um dia você pintar esse violão, você me fala que eu sou o primeiro comprador, tá bom? Tá bom. Mas não é um violão muito bom, viu, cara? É bem ruim, na real. Ah, então pega um violão melhor, faz a pintura, cara. Tá. Meu Deus. Tá aí um nicho interessante de você explorar, aliás. Pode ser, né? Pinte instrumentos, cara. Pinte instrumentos. Imagina um violoncelo do João Ruas. Ai, meu Deus. Nossa, taca na parede. Não precisa nem tocar. Deixa na parede ali, quietinho, ó. Só fica olhando ali, ó. Pronto. O violoncelo por si só já é muito bonito, né? Então Aí eu teria um soma pouco com o de João dó de Ruas. pintar. Oxe, meu filho. Vai embora. Eu teria um pouco de dó de pintar na real, cara, tipo, um violoncelo. Eu acho muito bonito, assim, os instrumentos, assim. Imagina, nossa, Marco, imagina comigo uma série de instrumentos pintados pelo João Ruas, assim, uma exposição só com instrumentos. Isso seria legal. Um hurdy-gurdy, Marco. Imagina um hurdy-gurdy do... Isso seria bem legal. É uma boa ideia, aliás. Viu? Ó, fica a dica. Fica a dica, hein? Eu até coloco instrumentos, às vezes, nas pinturas, assim. Eu tô pintando, assim, uma série que são uns personagens tocando, né? Uhum. E aí eu curto, assim, os instrumentos. Acho bem bonito, assim, a estética deles, assim. Uma coisa que me atrai, assim. É lindo demais, né, É cara? bem legal. É muito legal. Pô, João, não sei nem como agradecer a raridade que foi essa conversa. Ter a Legal, tua cara. perspectiva é algo muito, muito especial. Muito especial mesmo. Muito obrigado aí pelo convite aí. Fico honrado, assim, pelo... A honra Por é essa nossa, oportunidade, pelo cara. assim. O Michael, ele Meu deve estar primo. tremendo nesse momento. Meu primo distante. A gente pode conversar disso aí, porque eu acho que tem bem poucos Álvares mesmo. Olha aí, cara. É, muito bom. cara. E ó, uma notícia meio triste pra você. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no colégio Carlos de Campos. Não existe mais o curso técnico de desenho. Acabou. Eu ouvi falar isso. Só tem comunicação visual. É o mais próximo, só que aí é Mas design. ele mudou. É o mesmo curso. A comunicação visual, o curso, quando eu saí, 2 anos depois ele virou design. E faz uns 5 anos ele virou comunicação visual. Olha aí. Mas eles ainda ensinam desenho lá. Não deixa de ser incrível, já pensou? Mas tem um pouquinho de desenho, mas eu acho que não tem mais, tipo, escultura, não tem mais. Fotografia, acho que não tem mais. Quem sabe, né? O pêndulo vai pro sim. outro lado agora. Quem sabe, cara? Vamos ver, né? Tomara, né? A gente tá precisando. Muito bom, João. João, e se as pessoas quiserem encontrar o seu trabalho, onde que elas podem ir? Tem o meu site, que é joãoruas.com. Ele tá meio desatualizado, pra variar. Acho que não atualiza mais site. Aí eu tenho o Instagram, que é feral_kid. E eu tenho o Twitter, que às vezes eu coloco no trabalho também, que é feralkid também. E o Facebook, que é João Ruas. Mas também não atualizo muito, só atualizo o Instagram e o meu site, às vezes. Perfeito. Ai, Só meu tem esses Deus. lugares. Agora eu não vou tirar o olho desse Instagram. Legal. Mentira, Henrique nem tem Instagram. Ah, meu Não amigo. tem Instagram? Não tem, mas eu consigo Ele ver não- na web, rapaz. Cara, que raridade, cara. Ele não tem rede social, esse menino. Raridade. Mas isso é admirável, eu acho até. Eu gosto do silêncio, eu aprecio bastante. Cara, eu tenho inveja, hein? Eu já me desconectei às vezes, mas Nossa. é que eu tenho que me conectar porque senão eu fico... o que eu faço, né? Essa coisa de te promover e tal, às vezes tem que fazer, cara. Não. Ah, É isso. compreensível. Com certeza. Mas eu sinto falta dessa paz, assim, de estar desconectado totalmente, assim, aí ficar sem esse barulho, né? Cara, faz bem. Mas imagina... Faz bem. Mas eu acho que o barulho pode ajudar no trabalho também, de certa maneira, assim. Ele ajuda. Não tem... Hoje em dia é meio imprescindível, assim, às vezes, assim. Especialmente se, no meu caso, não tem ninguém que faça pra mim, né? Então, eu mesmo tenho que fazer, então você tem que estar lá. Você é seu próprio representante? Eu tenho um agente nos Estados Unidos, Uhum. mas ele não é... Ele é meu amigo, na verdade. Antes de ele ser meu agente, a gente se conheceu, então... Ele me ajuda em algumas coisas lá nos Estados Unidos. Então, quando eu faço impressão lá, faço livro,
Eu costumo fazer nos Estados Unidos, ele me ajuda com essas coisas, né, com essa produção. E ele tem um boot lá na San Diego Comic Con, então às vezes, desde a época do Fables, ele vende minhas coisas lá também. Ah, legal. Que é uma coisa muito grande lá, né? A Comic Con, né? Aqui também tá ficando bem grande. Sim, imagina. tá ficando gigante. E aí eu tenho esse representante lá, mas eu faço o grosso das coisas, né? Tipo, Oi. pela internet. Ah, rapaz. Quem sabe um dia eu não posso passar no seu estúdio e sentir cheiro de tinta maravilhoso. Legal, cara. Ainda bem que eu não uso tinta a óleo, cara, porque aí você ficaria muito louco, cara, se fosse... Eu acho que isso explica um pouco do seu trabalho, na verdade. Não, mas eu não uso. Eu não uso tinta a óleo. Parece falando de droga pesada, né? Tinta acrílica aqui, cara. Pô, Encontrei tinta a óleo é tinta pesado. óleo. Tinta óleo, cara, é pesado, viu? Eu nem uso por causa disso, realmente, que eu fico muito... sou muito sensível, assim, a terebintina, essas coisas assim. E aí eu não uso. Mas é que eu gosto muito do papel também, né? Não dá pra usar muito no papel e tal. Gosto da coisa aquarela e tal. Cara, que incrível. E aí eu quero começar a fazer óleo, mas ainda não fiz. Mas não se preocupa que não tem cheiro não, assim. Tudo... Só o guache, né? Que tem aquele cheirinho lá de guache. Ah, mas aí... Tá, aí é um pouco mais tranquilo, né? Tranquilo, cara. Tá fazendo bem de boa. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recados na garrafa, não é como? Olá. Recados na garrafa. Gostaram do episódio, gente? Que isso, hein? Gostaram? Johnny Streets se mostrando um cara incrível, né? Espero não ter sido muito fanboy. Ter me controlado, me portado como um entrevistador. Profissional, já faz isso há 80 vezes, já fez isso 80 vezes. 80 vezes, esse é o episódio, o número 80, Henrique Lira. Imagina. Que doideira é essa, cara? 80 episódios. Meu amigo, a gente já entrevistou 80 pessoas incríveis. Meu Deus do céu. Bora pra mais 80, né? Se tudo der certo aí. Caraca. Muito bom. Você não enjoou de mim, não, Rick? Nunca. Isso é uma coisa que você pode ficar sossegado. Isso eu não consigo. Eu consigo. Não, pra mim é super simples, na verdade. Eu consigo enjoar da minha voz, cara. Meu Deus do céu, não sei como as pessoas aguentam isso. Acho que um fato curioso para as as pessoas é que você não escuta os podcasts depois porque você não gosta de se escutar. E eu não aguento mais, velho. Minha própria... Às vezes, eu tô conversando com a Paula, no meio de um assunto, eu falo assim, eu tô falando e... Cara, eu não aguento mais a minha voz. Desculpa, eu vou parar de falar. Eu paro de falar. Não, desculpa, agora uma opinião aqui de pessoa imparcial. Vamos supor que eu nem te conheço. Se eu escutar a sua voz, beleza. eu ia achar ela extremamente aveludada, suave, confiante, gostosa, apetitosa. Por favor, pessoal, nos comentários, se você estiver escutando isso, dê sua opinião sobre a voz do Michael. Acho que o Rick, depois que assistiu o Choque de Cultura, ele nunca mais falou assim. Nunca mais parou de falar assim. Agora ele só fala desse jeito. Todos É genética. É genética. Riquito, vamos lá pro primeiro comentário. Primeiro comentário, Camila Picheco. Olá, Henrique, sou de Campinas e você me ajudou pela primeira vez em 2005 no Orkut, quando você tinha um avatar saindo da caixa, depois de te conhecer na FanMixCon. Hoje trabalho em character designer em um estúdio de animação em Montreal. Obrigada por tudo, cara. Olha isso, desde eu não 2005. conheci o Henrique em 2005, cara. Eu não sei que avatar é esse. Ótimo, obrigado, cara. Que legal, que coisa boa. Nossa, ela tá remetendo... Pra quem não sabe, o FanMixCon era um evento de anime e eu fazia parte da organização do evento. É mesmo? Você organizou? Não, eu era Caraca. staff, eu não organizei o evento, né? Eu era staff, só falavam o que eu tinha que fazer e eu fazia. Que coisa. Ai, cara. Falando em evento de anime, eu queria deixar uma reclamação pública aqui, que Henrique Lira não quer que nós que nós façamos um motim sobre eventos de anime, animes em geral, mangá e toquinhas de panda. Mas eu tenho que dar alguma opinião sobre o motim? Você não quer que nós façamos esse podcast. Quero deixar aqui a minha reclamação pública sobre isso. Eu não tenho voz no motim, é um motim. Na verdade, é que eu quero muito que você participe desse episódio, especificamente. Seria ótimo você falar sobre isso, Henrique. Vamos fazer. Confirmado. O próximo motim vai ser sobre isso.
Nesse próximo sábado. Meu Deus. E as pessoas vão escutar isso na quarta. Então, no próximo sábado, se vocês estiverem escutando isso na quarta, no dia 12 de setembro, no próximo motim, que vai ser sábado, dia 14. Não, dia 15, desculpa. Sou um louco, não sei. No calendário, cara, desculpa. Vai ser um motim sobre eventos de anime, animes em geral e toquinhas de panda. Esse vai ser o tema. Pronto. Com a participação de Henrique Lira. Pra falar sobre isso. Deus. Conta aí, cara, como é que foi, rapidinho. Você lembra da Camila Picheco? Infelizmente não, cara, mas eu fiquei muito feliz que de alguma maneira eu ajudei ela. Que doideira, ela tá em Montreal agora, cara. Não, Você me cara. ajuda, Henrique, pra eu ir pra Montreal, hein? Esse cara, nada a ver, né? Hello, darkness, my old friend. Que não sabe, eu tive um visto recusado pra assistir Canadá, Dota lá no Canadá. Não, cara, tô chateado com isso ainda, cara. Mas tudo bem. Culpa do Henrique, que não me ajudou em 2005 lá na FamixCon. Pra ir pra Montreal, como quer que Pois seja. é, cara. Ai, que maravilhoso. Cara, que legal, obrigado pela mensagem. Eu lembro desse meu avatar. Eu nem trabalhava com ilustração ainda, eu trabalhava com design. Bem legal mesmo. Obrigado, viu? Parabéns pela conquista. Valeu, boas risadas. Gente, vou ler todos os comentários, porque o Henrique está muito desconfortável lá e não tá conseguindo ver o monitor. Então, vamos lá. Não, hoje especificamente estou gravando de pé com uma coberta em volta de mim para o áudio ficar melhor. Então, quando vocês acham que a gente tá num estúdio lindo, lembre-se de Henrique Lira numa coberta. Tudo pra levar uma qualidade maior para vocês, ouvintes. Tudo para aumentar a qualidade do podcast para você. É você que tá tendo reforma aqui perto. Pode prosseguir. Comentário de Samara. Hey, capitães, o que vocês recomendam para uma pessoa super ansiosa que sofre com trabalhos que levam tempo por querer ver logo o resultado final? Acabo sempre no final da peça fazendo tudo rápido e às vezes até estrago por causa disso. Complicado, né? Eu acho que todo mundo quer ter um resultado bom rápido, né? A questão é que tem coisas que estão fora do nosso controle, como, por exemplo, a velocidade que esse resultado vai se manifestar, porque existem limites técnicos de percepção, existem uma série de coisas, né? Eu acho que, assim, o tempo não vai mudar com ou sem ansiedade, né? O tempo vai ser o mesmo. O tempo vai ser o mesmo, horário, com ou o sem relógio vai passar ansiedade. igual. Exatamente. Exato. Então, eu sei que é simples falar isso, né? A gente mesmo, eu pessoalmente, eu já sofri com isso também de querer ver, mas no meu caso, a ansiedade é uma ansiedade bem positiva do tipo, poxa, eu quero muito ver, de empolgação, sabe? Não de sofrimento. Às vezes até de sofrimento. Mas o que eu sugiro é que você esteja presente na produção do projeto. Que você se coloque no lugar onde você pode fazer a maior diferença agora, que é na próxima pincelada, sabe? Eu acho que essa questão de você estar presente para o que você está fazendo ajuda um pouco com isso, né? Ajuda bastante. Eu não sei como que o Marco ele lida com isso. Vamos lá, vamos ver. Então, Samara, eu acho que pode ser um mau planejamento e gerenciamento do seu próprio tempo. Cabe a você analisar quanto de tempo que você está despendendo em cada parte do processo. Entende o que eu quero dizer? Boa. Porque às vezes você está perdendo muito tempo em coisas desnecessárias da imagem, sabe? Se você pegar o problema grande da sua ilustração como um todo lá, e separar em várias etapas menores e despender o tempo correto, né? Não existe correto em arte, mas gerenciar melhor o seu tempo em cada uma dessas etapas, às vezes você consegue ter um planejamento melhor e até não ter essa ansiedade para ver logo o resultado pronto, porque você sabe que você precisa concluir uma etapa antes de partir para a próxima, sabe? Um grande problema quando eu não tinha nenhuma metodologia para pintura era simplesmente começar a pintar e querer ver logo, e aí percebi que eu tava renderizando, sei lá, a pupila do personagem, sendo que era uma cena com não sei quantos outros personagens, entendeu? E sem ter feito cor base, por exemplo, ou uma thumbnail, uma coisa mais simples, mais básica, que me daria até um gostinho da cena como um todo, saca? Então, tenta pensar melhor em si. Não, o problema não é na metodologia da execução dos seus trabalhos. Saca? Às vezes o seu processo não está correto. Pesquisa o processo de outros artistas que você admira e tal. Vê se você consegue encaixar o tipo de arte que você faz nesse processo. Separa em etapas bem evidentes que você precisa concluir antes de partir para a próxima e toca o barco. Faz uns testes. Eu acho que pode dar uma solução boa. Eu acho que a obra ela se revela aos poucos, né? Você tem que respeitar a ordem que ela se revela para você. Ela vai se revelando aos poucos, né? E eu acho gostoso, né, cara? Então eu acho meio complexo quando você já tenta ir lá pro final dela e pular as outras etapas de revelação, né? Você falou uma coisa que eu queria explorar um pouquinho, Marquinho. Você comentou do processo não ser certo. Você acredita que existe um processo certo? Não. É o que eu falei, não existe certo e errado em arte. Isso, cada vez que eu aprendo mais, eu percebo, e fica mais evidente isso, eu percebo muito mais, sabe? Não existe certo e errado.
Só existe métodos que funcionam, outros que funcionam um pouquinho menos, dependendo da pessoa que tá executando aquilo, saca? É até engraçado, né? Eu fiz no curso do Craig Mullins que você fez também, a gente percebe que, cara, você pode começar uma arte de trás pra frente, de frente pra trás, do jeito que você quiser. Depende Ele de lambuza você. tudo, né? Ele lambuza, exatamente. Não recomendo pra quem tá começando a pintura, por sinal, o curso do Craig Mullins eu recomendo pra quem já tá um pouquinho mais avançado. Mas é uma percepção que vai desenvolvendo ao longo do tempo, que se você seguir sempre a mesma metodologia, o processo fica chato. É interessante você trazer novidade pro que você produz. Até pra você se divertir com o processo, porque com o tempo, meio que você já sabe chegar num resultado, saca? Fica previsível. E a previsibilidade não é divertida. Ponto final, sabe? Pra mim, pelo menos, Acaba não é se tornando divertido. um processo monótono, às vezes, né? Eu não quero ser uma máquina. Se for pra fazer uma coisa que uma máquina consiga fazer, eu vou tirar uma foto, sabe? Enfim. E o que o Marco tá sugerindo não é que não exista processo, mas que você tenha liberdade dentro dele. Isso, que você conheça um processo que funciona, isso é muito importante, apresente ele pro seu cliente, conclua o trabalho perfeitamente, mas que você consiga, ao longo do tempo, entrar dentro desse processo e brincar, né? Essa que é a parada. Total, porque o que acontece quando você tem um processo é que você gera previsibilidade, e com previsibilidade a ansiedade diminui. Sabe? Isso, imagina que você sabe que você não precisa trabalhar nos próximos 2 anos, que você já tem... Alguém vai pagar o teu salário sem você fazer nada durante os próximos 2 anos. Você vai ficar muito mais sossegado, né? Vai te tirar a ansiedade. Eu acho que a ideia é a mesma. Quando você entende que o processo é X, Y, Z, você fala, ok, eu tô nessa etapa agora e tá tudo bem, porque a próxima eu vou abordar tal coisa, e etc. E aí você sabe que as coisas vão acontecer de uma maneira X, e isso é interessante, eu acho. Só pra eu não parecer contraditório, na verdade, eu sou super contraditório e o Craig Mullins também é contraditório e essa é a beleza da vida. Mas só pra deixar claro, assim, os meus pontos, né, da argumentação. O processo, ele é muito fundamental, tá? Principalmente pra se lidar com o cliente, porque o cliente, ele precisa da previsibilidade. Você precisa entregar um trabalho de qualidade. Você não pode simplesmente arriscar ter um trabalho horroroso pro seu cliente. Isso não pode acontecer. Mas, dentro disso, sabendo lidar com a imprevisibilidade do seu próprio processo, que você consegue brincar dentro dele. Essa é a diversão, acredito, de um artista mais experiente. No começo, busque pela previsibilidade de um processo que funciona. Isso no começo. Depois de algum tempo, isso vai cansar um pouquinho e você vai querer brincar. Começar, por exemplo, que nem o Craig Mullins, com uma foto e distorcer tanto a foto que vira uma obra de arte nova, saca? No caso do Craig Mullins, isso é maravilhoso, né? E ele tem muita experiência. Ele é um cara, assim, eles chamam de o padrinho da ilustração digital. Então, de um cara desse, você espera a imprevisibilidade, mas que vai funcionar, porque o cara tem tanta experiência que, enfim, né? Espero que eu tenha sido claro. A gente praticamente gravou um cast nessa resposta, achei ótimo. Que bom, que bom. Eu achei bom, mas foi ótimo. A gente construiu uma ideia bem interessante aqui, eu gostei disso. A gente precisa falar sobre o curso do Craig Mullins, Nikito. Foi muito bom, foi muito bom. Eu dei risada, eu dei bastante risada. Com certeza. Lucas Conegundes disse: Sou Lucas Conegundes e tenho 32 anos. Como sugestão, vocês topariam fazer pequenas entrevistas com iniciantes? Talvez um quadro novo para tirar dúvidas e orientar pessoas que estão perdidas em como começar uma carreira de artista? Abraço. Nossa, eu só queria comentar que o Michael já tinha comentado sobre isso há muito tempo atrás, essa ideia. E... interessante, Você né? lembra disso, Rick? Lembro. Nossa, o Rick lembrou de alguma ideia minha. Rick lembra de mim. Cara, eu preciso deixar isso registrado, que o Henrique é uma pessoa extraordinária, certo? Mas uma coisa que acontece na vida dele é que ele é uma memória de peixe. Então, o que acontece? A gente faz reuniões... a gente faz reuniões pra sugerir pauta, pra sugerir ideias pro Iconic e tal. E eu dou algumas ideias e tal, né? E ele fala, não, essa ideia é ruim. Eu falo isso? Eu nunca disse isso. Avançamos 3 meses. Que injusto. O Henrique vem com a mesma ideia que eu dei e fala, Marco, tive uma ideia genial. Genial. Cara, por que a gente faz tal coisa? Eu falo, que ideia legal, Henrique. Boa, acho que pode funcionar. Então, vamos seguir aqui o e-mail do Lucas. Isso é verdade, não estou inventando. Sua ideia é muito ruim. Só que ele não lembra que isso acontece, tá vendo? Mas eu amo o Rick. Vai, fala aí da ideia do Lucas. Que eu falei há 5 meses atrás, falei. A ideia do Michael? A gente adora a ideia, viu, Lucas? É uma coisa que a gente vai pensar com muito carinho, viu? A gente sempre... O que não falta pra gente é vontade de fazer 1000 coisas. Mas uma coisa que você vai aprender ao longo da vida é que você só tem 2 braços, sabe?
que a gente tem certas limitações e a gente tem que priorizar algumas coisas, mas de fato essa ideia é muito boa, eu acho que tem potencial de ajudar muita gente, que é a nossa principal missão, então com certeza vai ser considerada com carinho. Obrigado, Lucão. Exatamente, cara. Eu não vou falar da minha própria ideia, né? Desculpa, Lucas, mas... Essa ideia é maravilhosa, Pô, mano. que ideia boa, genial. Pá. Não, mas eu acho que pode funcionar muito bem, assim, como quadro. Vamos pensar que não dá pra gente falar, vamos fazer com certeza, porque tudo depende de muitas coisas, né? Uhum. É importante ter empolgação, mas é importante ter critério também. Pé no chão. Próximo recadinho de Rashid. Olá, capitães. Vocês falam sempre sobre a importância de olhar pra dentro de si. O que fazer quando tu nota um problema interno, mas mesmo tentando não encontra a causa. Algo tem me causado muita ansiedade nos últimos dias. Me abraça, Rashid. Me abraça. Conte-me mais, Marco. Então, é que eu já falei bastante disso no último motim, né? Até recomendo todo mundo aí a ouvir, porque apesar de ser uma live, é um podcast que você pode ouvir independente do horário, né? Acho que vale você ouvi-la de novo, porque eu falei um pouquinho disso, né? Sinceramente, cara, isso é aquilo que a gente sempre fala, isso é muito pessoal e individual. Não tem como eu falar que faça isso que vai funcionar, faça aquilo que vai funcionar. Não existe receita para problemas internos. A minha recomendação, se você tiver disponibilidade, é para você consultar um psicólogo, sabe? Tentar expor isso, para conversar para alguns amigos. O que funciona para mim foi isso, foi conversar. Converso bastante com a minha esposa, né, com a Paula. E, cara, eu precisei de um momento que eu só falei e ela só ficou ouvindo ali, sabe? Ela tava de fone de ouvido, por sinal. Será que ela percebeu o que eu tava falando? Enfim. Mas assim, eu expus tudo que eu sentia, por mais bobo que parecesse. Então, isso tava me atrapalhando nos meus trabalhos, né? Mas eu precisei dar um passinho pra trás, rever tudo que tava acontecendo na minha vida e expor isso. Expor não pra internet, pra todo mundo, mas só que eu acabo fazendo pela minha condição de estar aqui conversando com vocês no podcast, né? Mas enfim... eu expus isso pra minha esposa, conversei e ela foi meio que me ajudando, assim, sabe? Será que não é isso? Será que não é aquilo? E eu fui falando os problemas por mais bobos que eles soassem. E eu percebi que eu tava vivendo um momento que muita coisa tava acontecendo ao mesmo tempo, coisas ruins, sabe? E que estavam me dando uma barreira ali, saca? O que eu fiz? Eu meio que não fiz nada. Pra mim, funcionou parar ali, sabe? Só de eu saber o que estava acontecendo já foi um passo muito grande, porque eu sabia que aquilo tinha um prazo de vencimento. Às vezes, o seu problema não vai ter um prazo de vencimento tão curto e que vai resolver da noite pro dia, como felizmente alguns dos meus problemas eram, sabe? Eram simplesmente tristezas que foram passageiras, né? Então, por isso que eu recomendo um psicólogo, que ele vai, com certeza, te ajudar de uma forma muito mais profissional do que, né? Com certeza. Né? Muito bom, Marquinho. Eu acho que independente de psicólogo ou não, você já está fazendo o mais importante, que é olhar pra dentro. Olhar pra si mesmo e investigar. Esse processo de investigação, na minha opinião, é o mais importante de tudo. Mesmo que você não encontre uma resposta muito óbvia agora, continua se analisando, continua buscando suas respostas internas. Porque, de fato, a única maneira de a gente resolver um problema é reconhecendo ele, né? E essa busca vai te ajudar nesse processo. Não pare de fazer isso. Isso é muito importante. Isso que o Marco falou de você expor e ter consciência do que está acontecendo contigo também é muito relevante, na minha opinião. Uma sugestão que eu te faço abre um bloco de notas, ou se você tiver um diário, e vomita tudo o que você está pensando no momento. É uma técnica muito boa para você aliviar a mente. Muitas vezes o problema é que os nossos pensamentos estão na cloud, sabe? A gente não esvazia o HD. Então, quando a gente esvazia o HD, dá uma sensação de alívio bem interessante. Eu acho que isso pode te ajudar um pouquinho também. E reflete sobre isso que o Marco falou, que foi bem interessante, que é essa questão de que tudo tem um prazo para terminar. Todo sofrimento tem um prazo para acabar. Isso é provisório. Só investiga a tua vida no passado. Quantas coisas já foram fonte de sofrimento para você que já não são mais hoje? Nenhuma fonte perdura para sempre de sofrimento, né? Então, essa é só mais uma delas. E no final das contas, sempre vai prevalecer outras coisas, assim. Nossa vida é muito dinâmica, né? Continua se analisando, cara. Isso é uma skill que você não vai se arrepender de ter. Parabéns. Coisa que eu ouvi o Didi Braguinha lá do Matando Robôs Gigantes falando há muito tempo, na época que eu ouvi o podcast deles, faz muito tempo mesmo isso, mas que fez muito sentido pra mim no dia. Ele falava que quando ele brigava com a esposa, né, que causava uma briga normal, coisa do cotidiano, né, quando eles brigavam, ele tinha uma mentalidade de tipo,
ir lá e perguntar pra ela, viu, tudo bem, você tá brava comigo, mas quando que isso vai acabar? Você consegue me dar uma hora específica que você vai parar de ficar brava comigo? Porque isso sempre acontece, sabe? Tipo, tinha um prazo pra aquilo acontecer. Será que a gente não consegue adiantar isso? Porque a gente tem que continuar a nossa vida, sabe? A gente precisa resolver o nosso problema. A partir daquilo, eu nunca deixei um problema que eu conseguia enxergar, que era super visível, eu nunca deixei aquilo me abalar por muito tempo, sabe? Eu comecei a dar prazo de validade pra isso. Sabe? Então, pra mim, funcionou muito bem. Então, quando eu tinha algum problema, eu pensava assim, beleza, eu vou ficar puto com isso até amanhã, ou daqui 3 dias. Eu preciso de uns 3 dias pra esquecer disso, sabe? E, cara, funcionou muito bem, porque a minha vida começou a fazer isso que você falou, Rick, de até se tornar mais dinâmica, entendeu? De tipo, beleza, isso vai acabar. Eu preciso partir pra próxima. Eu não vou conseguir, sabe? Eu vou bater o meu dedinho na mesa, mas isso vai acabar daqui 3 horas, essa dor. Então, beleza. Eu vou ter 3 horas pra reclamar um pouquinho disso. Depois dessas 3 horas, bola pra frente, a vida que segue, sabe? E isso funciona pra outros problemas também, entende? Acho que confiar na efemeridade da vida é um bom começo. As coisas, elas naturalmente se dissolvem, né? Exato. Pensa da última vez que você ficou apaixonado e você achou que você ia se matar. E olha só, não aconteceu isso. E você tá ótimo. Exato. Perspectiva, meus amigos. Tudo é questão de perspectiva. Perspectiva. Com certeza. Simbora pra próxima? Simbora. Próximo comentário de Gato Preto da SideQuest. Olha aí. Ô, gente, manda o nome aí, Nome cara. maravilhoso, né? Manda o nome Pessoal aí, gosta pô. de- Quero saber o que vocês fazem. Ele faz sidequests, ué. Gato Preto da SideQuest. Fiz um curso de desenho aqui em São Paulo por 4 anos. Saí, pois não estava progredindo. Vi que outros alunos também deixaram o curso pelo mesmo motivo que o meu. Quero voltar a estudar desenho, mas estou com um receio que isso se repita. Help me. Olha, qual que é o nome dele? Gato Preto. Gato Preto da SideQuest. Senhor Gato Preto, muitas vezes o problema não é fazer um curso, mas é com quem você faz um curso. Quer um ótimo exemplo de que se você fizesse ao vivo seria transformador? Vai pra ICS. Faz um curso com Carlos Luz de The Drawing Fundamentals. Quero ver se você vai ser a mesma pessoa. Faz uma mentoria Pois é, com alguém cara. de lá, entendeu? É muito questão de você saber quem tá te ensinando, né? Eu acho muito interessante quando você busca um mentor, um professor, você olhar o que ele já fez. Você entender com quem você está lidando e não simplesmente atribuir autoridade a ele porque ele está na posição de professor, sem validar o que ele já produziu, né? Eu acho que é muito importante você avaliar o que ele já fez, se faz sentido pra você, e a partir daí você tomar essa escolha. Porque eu acredito também que os alunos, eles vão se juntar em volta disso. O professor faz diferença, mas os seus amigos de jornada também, certo? Eu recomendo muito que você dê uma olhada, por exemplo, nos caches, que a gente entrevistou vários professores, e vê se tem aulas disponíveis com eles. Eu acho que vai ser uma experiência bem diferente. Porque a gente é muito criterioso com quem a gente chama pro Iconicast, por exemplo. A gente confia em todas as pessoas que a gente chama. A gente endossa, coloca o dedinho de qualidade ali, né, mano? Tem 2 pessoas que eu não confio, mas tudo bem. Vamos pra lá. Fica no ar, né? Vamos lá. Brincadeira. Ai. E você também pode tentar cursos online, entendeu? Tem várias opções aí hoje que você pode buscar e fazer isso, certo? Fica aí a sugesta. Mas não desiste de aprender com outras pessoas. Se você decidir ir por conta e sozinho se isolar, você tá perdendo muito, certo? Eu entendo que, assim, pode ser frustrante você ficar 4 anos sem sair do lugar. Mas tenta outra coisa, tenta viver em outra dinâmica. Não deixa isso pra lá. Você só teve uma experiência ruim, não quer dizer que todas as outras serão. Eu recomendo que você continue buscando, mas com critério, ok? Exato. O papel aceita tudo. Eu posso falar que eu sou professor e às vezes eu não tenho didática nenhuma, sabe? Então, eu recomendo basicamente a mesma coisa que o Rick, complementando algumas coisinhas de... Se você for procurar um curso novo, procura, além do trabalho do professor, ver qual é a metodologia que ele vai te ensinar. Se for um curso para iniciantes, procura se ele está citando palavras como fundamento, perspectiva, formas básicas, figura humana, sabe? Café da tarde. Eu acho importante, ué. Não, se for de manhã. Café da manhã, então. Enfim, procura essas palavras-chave que enderecem diretamente o ensino para iniciantes, sabe? Não vai procurar um curso que não vai ensinar o básico para você. Você precisa aprender pelos fundamentos mesmo, né? Se você está querendo começar no desenho, não tem um jeito de você escapar disso, tá? E procura o foco do curso. Às vezes o foco do curso não era o que você estava procurando e você estava esperando uma outra coisa. Então, acho que só uma pesquisa muito bem feita, uma conversa com o professor pode te esclarecer muita coisa e pode até, se você bater um papo com o professor, te mostrar se ele vai ter didática de explicar algumas coisas pra você ou não. Às vezes o professor não vai ter didática. Isso acontece muito, tá bom? Então, cabe a você fazer esse julgamento.
Show? Show de bola. Ótima resposta, Marco. Então, queremos agradecer a Ryan Smallman pelo comentário ali, falando garotinho. pra eu não me desculpar das coisas. Gabriel Henrique, Guilherme Moraes, Jaque Lima, Marbe e Renan Alves pelos recadinhos na garrafa e todo mundo que comentou lá no YouTube também. Eu leio todos os comentários do YouTube, beleza? Eu não sei se eu vou ler, mas eu leio. Eu leio sim, leio Mesmo os sim. que falam, mas vocês não estão aqui para nos ajudar? Meio que, não sei, né? Não. Eu tô aqui pra ser o Marco. Só isso. Às vezes eu ajudo, às vezes eu não ajudo. Eu tô aqui pra ajudar todo mundo. Mas, galera, obrigado pelos comentários lá no YouTube também. Eu leio todos mesmo, tá? Muito bem, Marquinhos, muito bem. Quer que eu encerro também? Ah, encerra Tô então. fazendo todo o seu trabalho aqui, cara. Se você soubesse como eu tô agora, eu vou te mandar uma foto depois, Marco. Por favor. Aí você vai sentir empatia por mim. Não, mas eu vou fazer o meu trabalho, tá bom? Dá licença. Então, encerra meus esse queridos e podcast aí, queridas, se vocês quiserem deixar o seu recadinho na garrafa, é só deixar aqui, clicar no link que está na descrição deste podcast e mandar o seu recadinho. A gente lê todos com o maior carinho do mundo, certo? A gente não lê Não todos. esqueçam também, lemos e não todos. esqueçam também de falar a opinião de vocês sobre a voz maravilhosa do Marco nos comentários. Acho que você vai... A gente não lê ao vivo aqui no cast, mas nós lemos todos pra nós. Mas aqui Exatamente. não dá pra ler todos. E acho que é isso. Fiquem agora com uma mensagenzinha pra acalentar vossos corações e a gente se vê semana que vem. Beijinhos! Beijo. Deixa eu tirar essa coberta da minha cara. Ah! Meu Deus, o sol tá batendo aqui. Eu tô Estou livre! suando. Ah, nossa senhora. Ai. Por favor, não tira isso da edição. Deixa isso. Bom dia, tripulação. Não é muito bacana diminuir outras pessoas. Chamá-la de incapaz e coisas do gênero, concorda? Pode até soar extremamente absurdo pra você fazer esse tipo de coisa com alguém, mas pode ser que talvez, e só talvez, você faça isso consigo mesmo, de tempos em tempos, e não ache isso absurdo. Talvez você seja gentil com todo mundo, menos com você mesmo. Talvez você se chame de burro, de incompetente, de incapaz, e outros nomes que nem estejam no meu humilde dicionário. Meu único medo é que um dia você acredite que realmente seja essas coisas. Eu vou deixar aqui uma sugestão. Da próxima vez que você se chamar de burro, de incompetente ou incapaz, imagina que você está conversando com um amigo. O que você diria para esse amigo caso ele tivesse cometido um erro? Ou simplesmente não tivesse conseguido suprir uma expectativa em relação a alguma coisa que estava fazendo? Você ia xingar ele? Ou você ia encorajar ele? Pois é. Então para de fazer bullying consigo mesmo. Combinado? Não se esqueça de se espreguiçar de 30 em 30 minutos e continue navegando.